Oi, 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 boa noite! Ei, boa noite, gente! Boa noite! Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, né? Fazendo essa live, contando um pouquinho da minha história, contando um pouquinho do que Deus fez na minha vida, né? E do que Ele ainda está fazendo, porque Deus, Ele é um Deus construtor, Ele está sempre construindo em nós, né? Aperfeiçoando, né? O filho dele em nós. Então a gente está em crescimento e eu não sou diferente, eu ainda estou em crescimento. Então estou aqui para contar mais um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, né? Do que Ele fez e do que Ele tem feito na minha vida, né? E muito bom estar aqui com vocês. Eu desejo que Deus fale no coração de vocês, que Deus possa ministrar no coração. Eu quero declarar mesmo assim o Espírito Santo, né, ministrando mesmo em cada coração, falando, que o Senhor possa mesmo assim trazer paz no seu coração nessa noite, né? Ministrar mesmo, trazer que a sua mente hoje seja cativa a Cristo Jesus, né? Que Ele possa tirar toda a dispersão e que de fato, né? A gente possa hoje entender o que Deus quer falar conosco hoje, né? Eu posso estar aqui repartindo, mas mesmo assim o Espírito do Senhor continua falando comigo também, né? Ministrando. A cada live que eu tô fazendo, Deus também tem ministrado muito no meu coração, muito no meu espírito, né? E tem sido muito bom, assim, repartir com você desse Jesus que um dia morreu na cruz, né? E transformou a minha vida e tem poder de transformar a sua vida e a vida de cada um, né, que deseja ser transformado. Porque a porta do nosso coração, ela tem uma chave, mas essa chave é pro lado de dentro, né? É só nós mesmos, né? Só você mesmo, eu, você é que pode abrir essa porta e deixar Deus, né, construir, moldar ou derrubar tudo e fazer tudo de novo. Então, só nós mesmos podemos dar essa autoridade para o Senhor mover no nosso coração, né? Então, hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. Eu vou estar convidei a Isabelle, né, uma irmã amada, querida, uma levita do Senhor, né? E a gente vai começar hoje com louvor, né? Vou estar aqui chamando ela. Bem, né? Hoje nós também temos um convidado muito especial, que é o Vince Barros, é um apóstolo, um homem de Deus, né? Convidei ele para estar aqui porque ele é um homem que, além de ter filhos naturais, ele tem muitos filhos espirituais, né? Alguém que tem propriedade para orar também sobre paternidade, para falar sobre paternidade, um homem cheio de amor de Deus, que tem muito a nos ensinar. Então, assim, a Isabelle vai estar louvando agora um pouquinho, depois eu vou estar compartilhando, e depois o Vince vai estar entrando também, falando mais um pouquinho sobre a paternidade e orando também por nós, tá bom? Amém. Bela, obrigada por você ter mais uma vez aceitado o meu convite, né? Que o Senhor possa te usar mesmo, que você possa estar livre, né, para louvar o que Deus colocou no teu coração, em nome de Amém, Jesus. Mônica. Para mim é uma honra, viu? Vamos lá louvar um pouquinho. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Ô, Bela, você ora aí por nós? Oro, com certeza. Amém. Senhor, te louvo, Deus, te louvo porque em meio a esse tempo de isolamento, a gente tem recursos, Senhor, para se encontrar, para partilhar a vida, Amém. Senhor, para não nos sentirmos Amém. sozinhos. A gente Amém, pode Deus. usar dessas ferramentas para testemunhar do teu amor e para receber do teu amor, Senhor. Eu te peço por Amém. esse momento que ele seja abençoado por ti, Senhor. Prepara o solo de cada coração Amém. que tá aqui Amém. disposto para ouvir o testemunho da nossa irmã, Senhor, da Mônica, Deus. Amém, Deus. Obrigada Em porque o nome de Senhor, Jesus. foi o Senhor quem escreveu a história dela e o Senhor tinha um propósito Amém, muito Deus. maior do que tão somente edificar a vida da Mônica, mas que muitas vidas seriam impactadas, Senhor, com a história dela, Deus. Então, que o Senhor Amém, venha Deus. fazer com que novos frutos sejam gerados nos corações das pessoas que estão aqui ouvindo, Senhor, o testemunho que a Mônica tem para partilhar conosco, Deus. Usa a Mônica, Amém, Senhor, Deus. com palavras de sabedoria, de Amém, verdade, Deus. Em nome para de trazer Jesus. esperança, Amém. para quebrantar os corações, Amém. para gerar Amém. reconciliação de relacionamento Amém. com quem nos cerca e contigo, Pai. Em nome de Jesus, que o Amém. Senhor se faça presente Amém. aqui nesse momento, Deus. Tocando nos nossos Amém, Deus. corações Em e nome falando de de forma Jesus. profunda conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Bela. Muito Um obrigada, beijo, Deus viu? abençoe. Viu, Beijo, Mônica? te amo. Beijo. Obrigada.
Então, né, hoje eu vou estar falando sobre paternidade, né, como eu falei na live passada, a gente contou um pouco da história, e aí o pessoal perguntou como que foi o meu encontro com meu pai, se eu tinha conhecido meu pai, como que tinha sido, e hoje eu vou estar repartindo, então, um pouquinho do que aconteceu, do que Deus fez, né, e repartindo também sobre um pouco dessa paternidade, né. E aí, eu queria falar com vocês hoje, né? Como você vê seu pai? Como é seu relacionamento com ele? Ele é seu amigo ou alguém distante? E com Deus? Como é seu relacionamento com Deus, hein? Ele é seu amigo? Ou ele é apenas o Deus, o Todo-Poderoso, sabe? Aquele Deus que, nossa, eu amo Deus, mas ele é aquele que está lá distante, longe, né? E até me lembrei de uma história sobre essa pergunta. Uma vez eu estava em um restaurante e eu falei de Jesus para o garçom e eu falei com ele assim, né? A gente falando que Deus era alguém muito próximo, amigo. E eu falei com ele, Jesus é fofo. Aí ele falou assim, não, mas você não pode falar isso. Aí eu, por quê? Porque ele é Deus, ele tá lá no céu, ele tá no trono. Você não pode falar que Jesus é fofo. Aí eu falei assim, eu posso, sabe por quê? Porque Jesus hoje é meu amigo. Ele tem um relacionamento comigo. E ele fala, eu não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Né? Então eu posso falar do meu amigo que ele é fofo, que ele é lindo, né? E eu me lembrei agora dessa história, né? Então às vezes as pessoas, quando eu às vezes posto assim, Jesus é fofo, as pessoas talvez não entendam, mas foi daí que surgiu a frase Jesus é fofo, né? Então hoje as pessoas estão sabendo por que que Jesus é fofo, né? E Jesus não é aquele que está distante, Deus não é aquele que está distante, né? Mas ele é um Deus que se relaciona conosco, né? E eu queria ler em Romanos 8, 14, o versículo 14 e o 16, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Né? Então, assim, é tremenda essa palavra, porque fala que nós somos guiados pelo Espírito de Deus e somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? E eu acho essa passagem tremenda, né? Porque para mim isso também é uma afirmação de que eu sou filha de Deus. Então, deixa eu te contar, né, baseado, né, no que eu coloquei agora, deixa eu te contar um pouco da minha história. Né? Meu pai, ele era alguém distante, alguém que eu não conhecia, né? E Deus era o Todo-Poderoso. Assim como aquele garçom pensava assim, eu também já pensei assim. Eu achava que Deus era aquele que estava longe. Eu achava que Deus era aquele que estava sentado lá no trono, né? Que a gente podia falar com ele, né? Ele pode abençoar e tudo, mas ele era alguém distante, né? E com meu pai também. Meu pai era uma pessoa distante porque eu não conhecia. Então, assim, eu nasci, como eu falei, né, um pouco lá na primeira live, e aí eu acabei não contando o que aconteceu, foi aí que tá surgindo essa terceira live agora. E meu pai, eu nasci de um relacionamento, né, do meu pai com a minha mãe, eles tinham um namoro. Meu pai é pernambucano, minha mãe é baiana. Meu pai a trabalho veio à Bahia e conheceu minha mãe e eles começaram a namorar. E aí, em uma única vez que eles ficaram juntos, que eles tiveram relação, minha mãe engravidou. Minha mãe engravidou e aí mandou uma carta para ele falando que estava grávida. Eles trocaram algumas cartas, né? E nessa carta ele falava que não precisava se preocupar porque ele ia assumir, né, a filha. E aí então eu nasci, meu pai veio para a Bahia novamente, me registrou
e foi embora novamente, né? Ele não tinha nenhum compromisso, né? Então, ali, depois daquele que ele foi embora, esse relacionamento, né, acabou, não teve mais. E aí, minha mãe, né, junto com a minha avó, eles me criaram, assim, né? Eu já contei na primeira live como é que foi isso. Então, assim, nasci então desse namoro dos meus pais. E aí, de vez em quando, né, ele me mandava alguns cartões, ele ligava para mim, eu ainda era pequena, eu não me lembro direito quantas vezes, mas eu lembro que algumas vezes ele me ligou quando eu era pequena e eu falava com ele pelo telefone. E eu me lembro que algumas vezes ele falava comigo que quando desse ele ia me ver. Mandava às vezes cartões de Natal, e eu sempre criava expectativa, né? Como toda criança, quando ele falava que ia me ver, eu criava muita expectativa, que ele ia me ver, achava que no Natal ele ia chegar, que no Dia dos Pais talvez ele ia chegar. Então eu fui criando uma expectativa, né, sobre o meu pai, né, de como ele era, né? Então, como toda criança, né? Toda criança sonha, e eu também tinha sonhos, né? Eu sonhava com meu pai, ficava imaginando como ele era, que no dia que ele chegasse, como que ia ser, como que ia acontecer, né? E fui criando expectativas no meu coração. E nisso eu acabei mudando, né? Como eu contei lá no meu testemunho, depois eu morei em Minas, depois eu voltei para Bahia de novo, depois eu fui para Minas. E nisso eu nunca mais falei com meu pai, eu nunca mais troquei nenhuma carta e eu não conheci ele. Só quando ele era bebê que ele veio me registrar. Como era bebezinho, eu não me lembrava dele. Né? Uma vez uma tia minha me mostrou uma fotinha, a única fotinha que ele tinha, mas era aquelas fotos bem antigas que o pessoal usava boca de sino, aquelas calças boca de sino, era magro, daqueles cabelãos assim, era uma foto mais ou menos assim. Então não dava, né, no atual não dava para imaginar assim como que ele era. Então eu sempre ficava imaginando e criando expectativas no meu coração de como seria. Até que uma vez, assim, eu já estava grande, eu tive eu tive uma ideia, né? E aí, quando ele sempre falava que ele ia me ver, nunca dava certo. Ele nunca ia. De vez em quando eu era pequena, que ele ligava, né? Que ele mandava cartão, de vez em quando ele falava, quando der eu vou te ver. E como ele não veio, esse sentimento que eu tinha de de esperança, ele acabou se tornando em decepção. Né? Eu comecei a ficar decepcionada com meu pai, né? Porque ele prometia e não cumpria. Né? Ele falava e não fazia. Então eu acabei criando, no meu coração, me veio um sentimento de decepção. Né? Eu fiquei decepcionada com meu pai. Mas mesmo assim, com essa decepção, com esse sentimento, eu tinha muita vontade de conhecer, tinha muita vontade de saber, né? Eu sou registrada errada, eu sempre tinha muita vontade de saber por que ele me registrou errado. Eu nasci dia 27 de junho e ele me registrou 28 de janeiro, e eu sempre tive essa curiosidade, eu tinha perguntas para fazer para ele, né? E até que uma vez, assim, eu já estava com 21 anos, mais ou menos, eu tive uma ideia de, antigamente, tinha um número 102, se eu não me engano, que você ligava e era tipo uma lista telefônica, né? Uma telefonista atendia e você falava ou o endereço ou o nome da pessoa e ela falava se naquele endereço ou naquele nome se tinha alguém com o número de telefone. E aí eu tive essa ideia, né? Me surgiu essa ideia de ligar para esse 102 e perguntar. E aí eu liguei uma vez e falei com ela, olha, será que você poderia olhar um nome para mim? Aí eu falei o nome dele completo, né? E ela falou, qual é o estado? Eu falei assim, olha, assim, que eu saiba, ele é de Pernambuco. Olha aí no estado de Pernambuco, né? E aí, mais ou menos, a região que, pelas cartas, assim. E aí foi, assim, glória a Deus, eu achei ele. Achei o número do telefone dele. E aí, assim, fui criando coragem, até que eu liguei para ele, consegui, liguei.
E quando eu liguei, ele... Aí, não lembro quem foi que atendeu, mas assim, eu consegui falar com ele, né? Não me lembro direito como foi a conversa, mas eu lembro que foi pouco. Eu falei, oi, eu sou a Mônica. Quando eu falei assim, ele falou assim, não, eu sei e tal. E a gente voltou. E aí a gente começou a ter contato novamente, assim, né? Pelo telefone. Até que surgiu a oportunidade de eu ir conhecer. Então, eu conheci meu pai, eu tinha 21 anos, né? Mais ou menos, eu ia fazer 21 para 22 anos. Eu conheci meu pai. E quando eu cheguei lá para conhecer ele, né? Eu cheguei na rodoviária, fiquei lá sentada esperando. E quando ele veio me receber, ele veio muito feliz. Ele veio contente, me abraçou, falou filha. E eu fiquei até assim, né? Meio sem graça, porque ele me chamou de filha. Só que eu chamava ele pelo nome, eu não chamava ele de pai. E aí eu fiquei ali na casa dele alguns dias, né? Conhecendo ele. Ele estava casado, né? Tinha construído uma família. Ele estava casado e tinha três filhas, né? Então eu tenho hoje 3 irmãs, tenho 3 irmãos por parte de mãe e tenho 3 irmãs por parte de pai. E aí eu lembro que a mãe dele, a minha avó, ela falava assim, minha filha, por que que você não chama ele de pai? Mas eu não conseguia chamar ele de pai porque eu nunca tinha chamado ele de pai, né? E também houve outro conflito, né? Porque como eu demorei muito para conhecer ele, eu criei até uma característica para ele, né? Imaginava como que ele seria, né? Tudo, imaginei a cor de cabelo, imaginei assim, que ele era quase a minha versão, a Mônica versão masculina, né? Vamos dizer assim. Então, assim, achando que ele era muito parecido comigo e tudo. E, de fato, ele e, assim, quem conhece minhas irmãs falam que elas são muito parecidas comigo. Muito, muito parecidas, né? Quando, às vezes, eu tô na cidade, teve gente que já me perguntou, essa é a sua irmã mais nova? Essa é a sua filha mais nova, né? Perguntava para ele, né? Algumas pessoas acham que realmente eu sou muito parecida com eles. E aí, só que aí naquilo, na toda a menção que eu fiz na minha mente, né, que eu imaginei, não batia algumas coisas assim, então foi meio que um choque, né? Você imagina uma pessoa, você vê ela assim, e ele era parecido, mas eu tinha criado uma imagem assim dele, né? E aí, então, eu passei alguns dias ali, ele me tratou super bem, né? Aconteceram algumas situações, mas no conjunto todo, assim, em geral, ele me tratou muito bem, assim, e aí eu fui embora, voltei para minha cidade, e aí a gente teve ainda algumas conversas pelo telefone, a gente ainda ficou se falando um pouco, só que aí depois, como eu contei lá no primeiro testemunho, né, que eu tinha um namorado, eu terminei e fui embora para o Espírito Santo para fazer cursinho primeiro. Antes de eu conhecer o Senhor, eu tinha ido para fazer o cursinho lá no Espírito Santo. E aí acabou que eu perdi o contato dele de novo. Eu não falei, não fiquei falando mais com ele, né? A gente acabou perdendo o contato. E como eu fiquei muito assim, sem falar com ele também, eu fiquei um pouco assim, receosa de voltar. Sempre me vinha um sentimento de vergonha, vinha receio, vinha também aquele sentimento que eu falei com vocês, que é da rejeição, né? Como eu tinha um problema da rejeição, então eu achava que ele tinha feito aquilo ali, tipo assim, ele tinha feito o papel dele, né? Assim, de pai, quando ele me tratou bem. Então, dentro de mim tinha essa questão também da rejeição. Então, acabou que eu perdi o contato, não falei mais com ele. Então, quando foi em 2001, eu me converti, eu entreguei a minha vida para o Senhor, né? Comecei a ter um relacionamento com o Senhor. E aí, quando eu estava andando com o Senhor, beleza, né? Eu conheci Deus, eu aceitei Jesus, né? E eu tinha Deus como Deus, aquele que estava me libertando, aquele que estava me salvando, aquele que estava me tirando do abismo, aquele que estava devolvendo a minha vida, a minha esperança. Até que no dia do meu primeiro encontro de missões, que foi também quando eu conheci a igreja em Vitória, né, do pastor Vince, do apóstolo Vince, dele não, né, que é de Jesus a igreja, mas assim, que Deus deu autoridade para ele cuidar, né, da igreja dele ali. Então, assim,
eu tive assim uma experiência muito linda com o Senhor, como até contei também no primeiro, né? Que Deus usou um irmão da Escócia para falar comigo e um outro irmão brasileiro, ele traduzia. Esse irmão da Escócia falava e esse outro irmão traduzia. Até que chegou um momento, eu não esse irmão que estava traduzindo e o outro falando, e ele falou assim: filha, eu quero revelar para você a minha paternidade, né? Eu quero revelar para você a minha paternidade, né? E aí depois eu não ouvia mais a voz daquele irmão que estava traduzindo, eu comecei a ver, quando o escocês falava, eu ouvia o próprio Deus falando comigo. E até que depois, quando ele terminou de falar, ele falou assim: eu quero te pedir perdão. Assim, e eu fiquei assim, nossa. Aí ele falou assim: o Senhor mandou te pedir perdão. E eu fiquei assim, meu Deus, Deus me pediu perdão. E aí eu entendi que, na verdade, tudo que Deus queria era me curar. Que Deus, ele não quer que nenhum se perca. E o que ele puder fazer para que ninguém se perca, ele vai fazer. E o que ele puder fazer para alcançar o seu coração e o meu coração, ele vai fazer. Desde que a gente dê autoridade para Deus. Né? E eu vi naquele momento que Deus não queria perder meu coração. Quando ele pediu perdão, eu vi que ele não queria perder meu coração. Ele queria tomar, assim, ele queria de fato, né, que eu me relacionasse com ele como Deus Pai. Né? Ele queria que eu tomasse posse da paternidade. Porque pai é o genitor, né? Pai, se você for olhar no dicionário, pai é o genitor, né? É aquele que é o que gera, né? O genitor é aquele que gera, né? Mas a paternidade, ela vai além disso, né? Paternidade, ela vai muito além disso, é um relacionamento, é uma amizade, é amor, né? Paternidade é muito mais além disso. E Deus falou comigo: eu quero viver com você a paternidade. Eu quero que você viva a paternidade, a minha paternidade. Eu quero revelar para você a minha paternidade. Mas, gente, não foi fácil viver essa paternidade de Deus. Não foi fácil, porque eu nunca tinha chamado meu pai de pai, né? Eu só chamava ele pelo nome. E Deus também era Deus. Então, para mim, era Deus. No meu coração, ele era meu pai, mas eu não conseguia expressar isso, eu não conseguia falar isso para Deus. E até que Deus começou a falar comigo que eu precisava perdoar, eu precisava pedir perdão também, eu precisava restaurar isso para que o meu relacionamento com ele também fluísse, para que eu pudesse tomar posse da paternidade de Deus. E Deus começou a ministrar no meu coração, começou a falar sobre essas coisas, né, sobre paternidade. E então no meu quarto eu chorei muito diante de Deus, comecei a pedir perdão para Deus, né? E aí você talvez possa estar se perguntando: mas por que você tinha que pedir perdão para seu pai, né? Ele que foi embora e deixou você e sua mãe, por que você tem que pedir perdão? Porque nosso coração gera sentimentos muitas vezes que não é de Deus, né? É raiva, é rancor, é frustração. E no meu coração estava cheio desses sentimentos, né? De frustração, de rancor, né? E Deus falou: precisa tirar esses sentimentos do seu coração. E eu comecei a pedir perdão para o Senhor e também abençoar meu pai ali. E aí eu fui ensaiando, né, a palavra pai. Eu lembro que eu chegava assim do meu trabalho e eu chegava no meu quarto e eu ficava: pai, andava para lá e para cá: pai, papai, pai, papai, pai, papai. Ficava assim dentro do meu quarto durante uma semana toda. Eu fiquei ensaiando: pai, papai, pai, papai. Até que depois de eu ter derramado meu coração diante do Senhor, eu consegui chamar Deus de pai. E foi libertador para mim. Foi libertador para mim, né? Chamar Deus de pai, chamar ele de meu papai, né? Ver que ele estava querendo que eu vivesse aquela paternidade, viver aquele amor dele, assim, né? E aquilo foi tremendo, assim, né? E Deus falou: deixa essas coisas, né? Para de murmurar, para de olhar para trás, né? Para de ver, né, as coisas que aconteceram. Agora eu estou escrevendo uma nova história. Agora eu estou fazendo tudo novo. Agora eu estou fazendo tudo diferente. Agora você tem um pai.
né? Agora, na verdade, você tem dois pais, porque você ainda continua tendo seu pai terreno. Mas eu quero ser o teu papai, o teu abapai, ele falou comigo, né? E eu comecei a viver, então, essas experiências com o Senhor, viver essa paternidade de Deus, mas Deus falou que ainda não era o suficiente, que eu precisava ir até o meu pai, né? Para pedir perdão, para restaurar, e aí eu comecei pela fé, né, ter atitudes assim. Então eu comecei assim a voltar de vez em quando ligar, e às vezes eu tinha muita vergonha de ligar e eu falava, meu Deus, o que que eu vou falar com ele, né? Assim, o que que eu tenho para falar com ele? Eu ficava assim, o que que eu vou falar? E aí eu comecei também, lembra, antigamente tinha aquele negócio também de telemensagem, né? E aí eu comecei a usar o serviço da telemensagem quando era Dia dos Pais. Eu contratava aquele serviço de Dia dos Pais, da telemensagem para mandar Feliz Dia dos Pais para o meu pai. Então todo ano eu fazia isso. Em alguma data comemorativa, eu sempre, né, que eu tinha oportunidade, eu mandava essa mensagem assim para esse telemensagem. Até que veio o relacionamento, né? E aí veio o relacionamento, eu comecei a me relacionar com o Rogério, né? Que hoje eu sou casada com ele. E aí os irmãos começaram, os irmãos sempre me ajudaram, me amaram, né? Os irmãos na época que me discipulava, falava que era necessário viver essa questão, restaurar com meu pai. E aí quando chegou o relacionamento, os irmãos também me orientaram que meu pai, além da minha mãe também, né, tinha que fazer participante, eles tinham que saber. E eu acho lindo assim, porque o homem, quando ele é de Deus, você nem precisa falar nada para ele. Ele sabe qual é o passo que ele tem que dar. Né? Então, isso é até uma dica para as irmãs que estão esperando o Senhor, né? Que quer um homem do Senhor. Então, assim, meu esposo, na época, né, que eu estava me relacionando meu noivo, e ele falou: não, eu vou pedir seu pai, eu vou falar com seu pai, né? Que vou pedir sua mão para me relacionar com você, para mim casar com você. Né? E aí, meu noivo, ele na época, né, ligou para o meu pai, pediu autorização para o meu pai, e aí a gente voltou a se falar mais, né? Depois disso, nesse processo do relacionamento, a gente voltou a se falar mais e eu, assim, fiquei muito grata ao Senhor, porque eu via que era uma oportunidade que Deus estava me dando a mais para vencer na minha vida, para fechar as brechas, né? Para não deixar nada, né? Romper sem deixar as coisas para trás, né? Deixar as coisas inacabáveis para trás, né? Eu quero até pedir perdão aos irmãos se eu falar alguma palavra assim, que às vezes, né, eu não sou nenhuma pessoa letrada, nada disso, então até perdão se eu falar alguma coisa aqui, né, assim, então me perdoem aí. Mas, então, assim, ele não queria deixar nada inacabável lá atrás. Ele queria que, tipo assim, tudo tivesse em ordem, que eu rompesse, mas que as coisas ficassem em ordem. E aí eu via que muitas coisas na minha vida estavam um pouco travadas, porque devido a isso também. Eu via que Deus queria fazer mais, mas devido ao meu coração, que ainda estava preso a essas coisas lá atrás, eu não conseguia romper em algumas coisas. E aí eu comecei a me relacionar, eu depois mudei para a mesma cidade do meu esposo, a gente marcou o casamento, fomos para casar. E aí eu queria muito, muito, havia um desejo muito grande no meu coração que meu pai entrasse no meu casamento comigo, né? Que meu pai queria honrar a vida dele, mesmo que você falasse assim, nossa, mas você ainda queria? Eu queria, porque Deus estava restaurando meu coração. Porque se Deus me perdoou, eu também tenho que perdoar. Eu não tenho escolha, né? Esse é um mandamento de Deus, o perdão, perdoar é um mandamento de Deus. E o Deus, né, falou, você precisa perdoar. Então eu não tinha escolha, né? Quem vive o reino de Deus não tem escolha, né? Mas sim obedecer o Senhor, obedecer o papai. Né? Então eu perdoei ele, eu queria muito que meu pai estivesse no meu casamento e eu convidei ele para ir para o meu casamento e na semana ele até falou e tal que ia ver, só que na semana do meu casamento, devido a algumas situações pessoais dele, ele não pôde ir no meu casamento, né?
E aí, quando eu casei em junho, e em janeiro a gente teve uma oportunidade, né? Quero até louvar o Senhor, porque a gente, nem sei se ela está aqui, a Luciana, lá de Recife, nos recebeu na casa dela. E aí a gente, depois de lá, a gente seguiu para a casa do meu pai, e aí comecei de novo um relacionamento com meu pai. E aí eu comecei a ter esse relacionamento e pedindo Deus, mas aí não foi na primeira vez que eu já pedi perdão, mas eu fui construindo, né? E eu vejo que esse tem que ser nosso coração. Nós precisamos dar um passo, né? Às vezes a gente não tem que ficar esperando pelo outro. E aí, até que com isso, nesse relacionamento, a gente foi indo, e aí toda vez que era Natal, toda vez que eu e meu esposo, a gente tem uma oportunidade, até hoje, a gente vai até meu pai, a gente conversa com ele, passa Natal com ele, passa Ano Novo com ele. E hoje, assim, Deus fez grandes coisas. Mas aí, depois de a primeira vez, não aconteceu, a gente, né, fomos, como diz o outro, fomos reconhecer o terreno. E aí, quando foi uma outra vez que eu tive na casa do meu pai, eu pude ter esse momento com ele, onde eu pude colocar o meu coração para ele, onde eu chorei diante dele, pedi perdão para o meu pai, né? Ele liberou a minha vida e eu pude liberar, né, a vida dele, liberar o perdão para ele também, né? E Deus, assim, é maravilhoso. Eu vi que depois disso, grandes coisas o Senhor tem feito. Hoje eu tenho um relacionamento com meu pai. Hoje eu falo com ele. Hoje meus filhos, né? Hoje eu tenho 2 filhos. Meus filhos sempre perguntam, falam nomes avós. A gente ora por ele, ora pelas minhas irmãs, ora pela minha família, tanto parte de pai como da minha mãe, né? Então Deus fez essas coisas, mas eu queria falar para vocês que é preciso a gente dar um passo, sabe? A gente não pode esperar pelo outro. Se eu sei o que eu tenho que fazer, eu não posso esperar pelo outro para me pedir perdão, esperar que o outro venha me pedir desculpa ou que o outro venha me pedir perdão. Eu preciso restaurar, né? E se eu quero ter um relacionamento com Deus, se eu quero viver a paternidade de Deus, eu preciso romper, né, com essas coisas que nos travam, né, que trava a nossa vida. Então, assim, nós precisamos romper. Eu não posso esperar pelo outro para me pedir perdão, para me pedir desculpa. Eu não posso esperar pelo outro. Eu tenho que dar esse passo, né? Independente se o outro errou ou não, né? Você pode me perguntar, mas foi ele que foi embora. Não importa. No meu coração houve sentimento, né? No meu coração houve sentimentos que não agradavam a Deus, né? Houve muitos sentimentos e eu precisava liberar o meu coração. Eu precisava romper com isso. E se tem uma coisa que Deus não abre mão, né, são dos valores dele. Deus não abre mão dos seus valores, de jeito nenhum, né? E a palavra de Deus fala que toda autoridade foi instituída por Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. E Deus não abre mão dos seus princípios. Então, se era meu pai, se eu fui criado ou não, se ele pôde ou não, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe por que ele fez assim, porque ele permitiu assim, né? Porque nós, como seres humanos, nós também temos a nossa escolha. Mas se Deus permitiu, né? Nós temos que andar e fazer a vontade de Deus. Temos que fazer a nossa parte, que é pedir perdão, romper. Talvez você tenha um pai aí que mora com você, mas a gente não é amigo. Eu moro na mesma casa, nem falo com meu pai. Mas quantas vezes você foi aí falar com ele? Quantas vezes você abriu o seu coração e falou com seu pai do seu sentimento, pediu perdão para o seu sentimento? Ou você fez papel de vítima, né? Ele que não fala comigo, ele que me maltrata, né? Quantas vezes você colocou seu coração ou liberou a vida do seu pai, né? Talvez também eu esteja aqui hoje diante de um pai também que não fala com seu filho, né? Não espere amanhã para você falar com seu filho, para você colocar seu coração, para você pedir perdão, para você restaurar com seu filho, para dizer que ama seu filho, né? Talvez Deus também está querendo te chamar a atenção, pai. Não só para o filho, mas também para o pai. Talvez Deus quer que você também viva, né, uma paternidade com Deus
e coloque em prática a sua paternidade com seu filho. Então, assim, que a gente possa mesmo refletir sobre essas coisas, sabe? Que é tempo, né, de a gente viver o que é certo, de viver daquilo que Deus nos chamou para viver, que é um relacionamento com Ele, né? De viver, estar livre no Senhor, porque restaurar é o estar livre com o Senhor. Porque hoje eu estou livre. Livre, não tem nada que pode me acusar hoje sobre isso, né? Ninguém não pode me falar, olha, você não fala com seu pai, né? Quem é você? Não, hoje eu posso dizer, Deus mudou a minha sorte, Deus restaurou, né? Hoje é tão bom, sabe? Eu oro pelo meu pai, eu abençoo toda vez que eu ligo para ele, eu falo, pai, Deus te abençoe, né? Deus te abençoe aí nos seus negócios, Deus te abençoe, Deus te dê sabedoria. Eu sempre falo isso para ele, né? Que Deus te dê sabedoria. Peço Deus para visitar meu pai. Hoje a minha mãe se entregou para o Senhor, ela é convertida. Depois de mais de 10 anos que eu sou convertida, orando pela minha mãe se entregou para o Senhor. Hoje ela é convertida. Nem sei se ela está aqui hoje, que ela sempre está nas lives. Sempre ela participa, olha, sempre assiste. E eu não sei se ela está aqui hoje, mas ela entregou a vida dela para o Senhor. E eu oro hoje pelo meu pai, para que ele também entregue a vida dele para o Senhor. E eu creio que Deus está fazendo, e eu creio que ele vai fazer. Né? Então é tempo mesmo da gente assim refletir sobre essas coisas. Né? É tempo mesmo de buscar o Senhor, é tempo mesmo de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Né? É tempo de romper, deixar as coisas velhas para trás, né? E seguir em frente. Vale muito a pena, né? Servir ao Senhor, entregar a nossa vida para o Senhor e viver a liberdade de Jesus. Sem peso, sem condenação, né? Às vezes a gente fala, o Senhor já levou todos os nossos fardos. É verdade, Deus já levou todos os nossos fardos. Mas tem coisas que é preciso que eu tome a decisão, que eu faça. Porque sabe o que acontece? Se eu não faço isso, se eu não restauro com o meu pai, Deus tira meu fardo, mas eu vou lá e coloco outro fardo. Deus tira meu fardo, e daqui a pouco tá eu, ai, Senhor, meu pai não fala comigo, não restaurei com meu pai. Ai, eu tenho raiva. Tanto sentimento. Então, Deus tira um fardo, aí você vai lá e coloca de novo. Você mesmo coloca. Mas é preciso Deus tirar esse fardo e você não colocar mais nenhum fardo sobre você mesmo. É preciso você viver livre, livre, né? Livre para aquilo que Deus te chamou. E Deus quer viver a paternidade, quer viver assim o amor dele com você. Amém? E hoje assim eu convidei o Vince, como eu falei no começo, né, para estar falando também um pouquinho mais sobre essa paternidade. E porque ele é um homem de Deus, um paizão mesmo na fé. E eu vou estar convidando ele agora, chamando ele agora para estar falando um pouquinho e também para orar por nós. Orar por você, orar por mim, orar por nós. Amém? Vou estar chamando ele aqui. Vince Barros, um homem cheio de Deus, cheio do Senhor. Oi! Ei, Moniquinha, boa noite. Tudo bom? Tudo, minha filha. Muito bom te ver. Bom demais para mim também. Aleluia. Amém. Eu queria até falar que na primeira live, lembra que eu falei para vocês que minha amiga me chamou para o encontro de missões e no segundo dia, o pastor que me viu lá, que ele me chamou pelo nome, e eu falei, gente, mas ele me conheceu ontem. Tinha mais de 1000 pessoas e ele sabia meu nome. E eu falei, Deus, que é isso? O que o Senhor está fazendo? Quem é esse homem? Tipo assim, que eu falei que Deus, através da vida dele, revelou assim o amor de Deus, o cuidado de Deus. Eu falei, aí Deus falou comigo, filha, eu quero dizer que eu te chamo pelo nome. Então, quando ele, no segundo dia, né, que ele me conheceu no primeiro dia, no segundo dia, quando ele chegou, ele falou, Mônica, Deus falou, eu te chamo pelo nome. E usou a vida do Vince nesse momento, até nesse detalhe, Deus faz. Porque Deus, ele é detalhista, né, Vince? Verdade. Querida Mônica, prazer para mim estar com você. Eu sei que todas essas pessoas que estão nos ouvindo sabem da sua Amém. Paixão pelo Senhor, né?
E sabe que Amém. Mônica é coração, Mônica é bombando no Senhor, louvado seja Deus. É assim que Deus produziu Amém. essa filhinha. E eu sou muito grato ao Senhor Amém. por ela, por aquilo Amém. que todos vocês estão recebendo da vida que está dentro dela, que é o Espírito Santo, Amém. que é Jesus, que é a vida de Deus, né? Amém. E quando eu ouvi aqui a Mônica compartilhar conosco, eu pensava assim, parece que todos nós temos quase que as mesmas histórias. Num ponto e no outro, a gente se identifica, né? Acho que eu fui um É pouco verdade. pior do que ela, porque acabei tendo 3 irmãos parte mãe, 5 por parte pai e 2 parte pai e mãe. Então, eu tenho muita encrenca para contar nessas situações todas, mas o que eu tenho mesmo é para falar dessa paternidade de Deus e como Amém. Deus me resgatou. Eu creio que a experiência foi exatamente essa, né? Quando eu vivi experiências que a Mônica viveu também, do papai não vir em casa, do papai desaparecer, de esperar o meu papai, de desejar uma bicicleta, uma visita, essas coisas de um sonho de uma criança, né? E o papai não aparecia, ou quando aparecia era rapidinho, e enfim, não tive o papai dentro de casa, mas eu tive um papai muito maior, que é o papai dos céus. Eu quero Amém. ler um versículo aqui com vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que a palavra diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, louvado seja o Senhor. É para Ele que nós existimos, é para Ele que nós vivemos, é um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e também nós vivemos para Ele, louvado seja o Senhor. Esse versículo mostra que tem um Pai que nos achou, tem um Pai que nos encontrou. Lá em Efésios capítulo 4, 6, eu vou ter que passar muito rapidinho pelos versículos, mas depois vocês podem assistir ou anotar, né? Porque o tempo Amém. está muito curtinho para a gente compartilhar. Mas, ô Vince, qualquer coisa, se o tempo vencer, se o pessoal quiser, a gente pode, tipo assim, termina essa e começa mais um pouquinho para você concluir. Fica à vontade. Eu Vamos acho que o tentar. pessoal quer. Vocês querem, não vão aguentar mais um pouquinho, né? Aleluia, vamos tentar. Vamos junto aqui no que Deus está nos falando. Então, esse Deus é um Deus Pai. A palavra diz em Efésios 4, 6, que há um só Deus, Pai de todos, o qual está sobre todos nós. Louvado seja o Senhor. Ele é Amém. Jesus. E eu quero falar dele porque, de fato, foi ele que deu um norte para a minha vida, para a vida da Mônica, quer dar para a sua vida, né? O que Amém. Deus quer nos alimentar hoje, nesse tempo de pandemia, de gente com medo, apavorada, nós temos um Pai. E é por isso que agora eu creio que a igreja tem que dar essa resposta, porque às vezes a gente sabe que na igreja tem muitos líderes, discipuladores, mas poucos pais. E é sobre isso que eu creio que Deus quer nos falar. Quando a Mônica fala dessas pessoas que ela se identificou, eu também, e a gente viu nessas pessoas um coração de pai, é isso que Deus quer nos dar, um pai. É alguém que sofre, é alguém que sente dores de parto, né? Esse é um versículo que está em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, quando Paulo diz que ele sente dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. A gente sabe que Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Mas o que Deus fez com Paulo? Ele alcançou Paulo. Ele trouxe Paulo para que Paulo fosse um homem do seu coração. Depois de Jesus, que homem que foi Paulo, né? Esse versículo que a Mônica leu em Romanos, no capítulo 8, né? Eu tinha também meditado sobre ele. Ela leu 14, 16, eu quero citar o 15, né? E eu disse assim, é o mesmo espírito, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão,
para outras vezes estardes em situação de temor, mas recebestes, a palavra diz, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Aleluia. E é o mesmo Espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Deus já começou a nos falar sobre isso. Quando a gente fala sobre gerar, a gente não está pensando só na relação sexual, mas estamos pensando nesse processo todo de regeneração. O propósito de Deus é nos restaurar. O que Deus quer é trabalhar no nosso caráter. Sim, nós somos gerados em Deus, mas agora começa todo um processo de Cristo em nós, que a palavra diz que é a esperança da glória. Então, nós temos que experimentar exatamente isso. E quando a palavra fala aqui também em Pedro, 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: visto como pelo seu divino poder, aleluia, nos tem sido doado todas as coisas que nos conduzem à vida, à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes. Olha aqui onde a gente vê a paternidade de novo, da natureza divina. Nós somos parte agora dessa natureza divina. E ele nos livrou da corrupção e das paixões que há no mundo. Louvado seja o Senhor. Então, eu quero compartilhar um pouco com vocês, para a gente gastar uns minutinhos entendendo sobre essa questão da adoção, né? Olha bem, nós passamos a ter a mesma natureza do Pai. Olha que virtude, que glória. Desde a criação, a palavra diz isso, que ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Agora a gente tem a natureza dele. Então, na adoção, olha o que nós recebemos de precioso, a natureza de Deus. É por isso que quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver Jesus. Isso é, de fato, uma condição única. O mundo precisa ver Jesus em nós. Isso é tremendo. A palavra diz em Mateus, capítulo 5, 14 a 16, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Assim brilha a vossa luz, está no versículo 16. Então, quando a luz brilha, hoje eu falava para alguém, a luz não fala, mas ela brilha, calados. Nós podemos repartir esse brilho de Jesus. E a palavra diz que os homens, quando eles verem esse brilho, eles vão glorificar a Deus pelas suas obras, porque, de fato, eles vão ver Cristo em nós. A palavra diz aqui também, e faz essas promessas, que nós somos herdeiros de Deus. Olha que coisa tremenda. Nós temos a Jesus, mas nós somos herdeiros dele. Ele é a nossa herança, mas louvado seja o Senhor, que ele repartiu tudo conosco, né? Então, um ponto também importantíssimo, nós somos multimilionários, herdeiros do Criador dos céus e da terra e de tudo que existe nesse mundo. Ele é dono do ouro e da prata. Eu sempre penso assim, a gente tem falado, pode faltar emprego, trabalho, pode faltar comida, dinheiro. Para nós, não. A palavra diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Deus vai nos suprir em tudo. Mas isso é sempre numa posição de maturidade, de conhecimento de Deus, de responsabilidades com Deus. Então, a igreja, ela tem que ter essa adoção. Uma vez que somos filhos, nós somos adotados, agora também nós temos que adotar pessoas.
Então, isso é diferente da gente olhar para a igreja como uma casinha, uma organização religiosa. Não, igreja é vida, igreja é relacionamento. Na igreja, no propósito de igreja, tem pais que se levantam, louvado seja o Senhor. É por isso que Paulo sentiu aquelas dores de parto. E é por isso que a palavra também diz, por exemplo, em Tessalonicenses, né, que ele fala conosco com brandura, louvado seja o Senhor. 1 Tessalonicenses 2,7, né? É como aquela mulher que ama e que acaricia os seus filhos. Nós somos filhos de Deus, acariciados pelo Senhor. É por isso que naquele momento assim de gozo de Deus, a gente tem um prazer indizível. Paulo usa uma palavra inefável. É alguma coisa que nós sentimos que é melhor do que aquela roda gigante lá de Londres, é melhor do que andar nas gôndolas de Veneza, é melhor do que qualquer entretenimento que você pode ficar mais maravilhado, extasiado nessa terra, porque Deus é tudo para nós. Nós sabemos que é isso que Deus quer revelar. Quando Paulo fala sobre Timóteo, né, em Filipenses capítulo 2, versículo 22, ele diz do relacionamento dele como filho a pai. É assim que nós nos relacionamos. A gente já encontrou a Mônica, o Rogério chorando, eu e a Sânia, e a gente chorava. Essa mulher é paixão, a gente é paixão, e a gente abraça, né? Como que isso está fazendo falta para a gente nesse tempo, que dor nesse tempo, né? Que vontade de abraçar, de apertar, de beijar, porque de fato nós fazemos parte desse amor que é o amor de Deus. Então, quando ela fala, Amém. Abba, pai, papai, paizinho. Hoje eu orava sobre isso e eu dizia, paizinho, paizinho, como é bom falar assim. Acho que vai cair, né, Mônica? Aí a gente volta, tem um minutinho. Acho que a gente podia encerrar agora e aí a gente voltava de novo, então. Eu vou ser rapidinho. Vamos, pode ser, tá? né? Promete? Oi? Isso, vamos voltar, tá bom? Só Eu pra te chamo gente de novo. terminar. Vamos encerrar isso aqui, porque já vai cair, aí a gente faz de novo, tá bom? Aí você me chama de novo. Chamo de novo, Beijinho. vamos lá. Tá bom, gente? Vamos entrar de novo. Porque tá muito precioso, a gente não pode perder, né, essa preciosidade do Senhor aí. Aí eu encerro e a gente volta de novo, tá bom? Vamos lá.